tudo bom com você? Hoje, começamos aí a nossa disciplina Manejo do Solo e Adubação em Sistemas Orgânicos. E eu vou trabalhar hoje Manejo Conservacionista do Solo e da Água, o qual será dividido, esse grande tema, em três médias aulas. Não vou dizer nem que elas são grandes, nem que elas são pequenas. Tentando passar aí um pouquinho, qual a importância do manejo, tanto para o solo quanto para a água, certo? Bom, o solo, pessoal, é de grande importância para a vida, terrestre. Podemos dizer que o solo, ele é a pele do planeta Terra. E esse solo, pessoal, até a formação dele, o que que é? É o resultado da ação de 5 fatores. Primeiramente, a rocha, que dá origem ao solo, e de acordo com cada rocha, você tem a característica de cada solo. O tempo, quanto tempo essa rocha está ali sofrendo as ações do tempo, que é o clima. Quando eu falo ações do tempo, é chuva, é vento, é altas e baixas temperaturas, né? A topografia, ela também influencia muito nessa formação do solo. E por último, os organismos vivos que ali vivem. Um exemplo, quando o solo é muito novo, um solo recente, ele tem uma baixa concentração de organismos vivos. Quando o solo é mais maduro, um solo mais velho, ele tem uma alta taxa de organismos vivos. E esses organismos vivos contribuem muito, tá? Para a formação e a qualidade desse solo. Nesse slide, pessoal, eu mostro, o que o tempo faz com o solo. Então, o primeiro solo aí, ele é um solo primitivo, onde passou por pouquíssimas transformações. O solo jovem, ele já passou por algumas transformações, Já tem uma camada arável aí maior, ou seja, uma camada a qual nós podemos utilizar para o sistema agrícola. E já começa a aparecer alguns arbustos, alguma vida, alguma planta ali. E no terceiro, já um solo maduro, o qual já tem plantas maiores, uma vida mais estabelecida. Lembrando que na atividade agrícola, pessoal, trabalha-se com a pequena porção do solo, é uma porção mais superficial, que é aquilo que chamamos de solo arável. O solo faz parte do meio ambiente e está ligado aos outros componentes, como a água, as plantas, os animais ou o homem. Então, a maneira que a gente trata esse solo influencia na qualidade da água, no desenvolvimento das plantas, nos animais e até mesmo para a gente, o ser humano. Bom, pessoal, nesse slide eu trago uma continuação daquele slide anterior, uma demonstração de como o solo vai se formando. Demonstro na segunda figura que o solo pode ter horizontes, né? O horizonte zero é aquele horizonte, mais fértil. O horizonte A ele tem uma baixa fertilidade, mas também já tem um desenvolvimento maior que o horizonte B. O horizonte C já é um horizonte que se aproxima muito da rocha de origem desse solo, também conhecido como rocha-mãe. Então, o solo, sim, ele é dividido por camadas. A gente imagina um bolo, o qual a cobertura, aquela mais fininha, seria o horizonte zero, o horizonte da matéria orgânica, assim podemos dizer. E tudo que acontece com o solo, pessoal, tem um reflexo positivo ou negativo. E qual que é o problema quando se tem um reflexo negativo? Porque se perder solo, pessoal, é caro. Leva-se em média 400 anos para formar 1 centímetro de solo. E quando por um manejo errado você perde esse solo, você viu quanto de energia e de tempo estamos jogando fora? Conforme o solo vai formando, a rocha mãe vai sofrendo ações do tempo, dos micro-organismos, do relevo, esse solo ele vai se formando e ele tem uma característica chamada textura. O que é a textura do solo, pessoal? Textura é a distribuição das partículas do solo.
Essas partículas, elas são divididas por tamanho. Nós temos a areia, que é uma partícula grande, né, em torno aí de 2 milímetros. Nós temos o silt, que é um intermediário entre a areia e a argila. E a argila, por sua vez, pessoal, ela é um material de menor tamanho, certo? Um material também mais fino, podemos assim dizer. Então, a textura do solo ela é caracterizada pelo tamanho dessas partículas. O que significa que quando eu pego uma análise de solo e ela vem ali escrita para mim, seu solo é um solo franco-argiloso. A gente consegue ter uma noção através dessa tabelinha que eu coloquei nesse slide para vocês, o que é um solo franco-argiloso. É um solo com 40% de areia e 60% de argila, certo? Então ele é um meio termo, né? Podemos assim dizer. Vamos pegar um solo aqui, ó, muito argiloso, que é o primeiro aí, é o topo do triângulo. O que ele tem? Vocês podem olhar, ele tem maior quantidade de argila e maior quantidade de silt. Quase não se encontra areia ou nem se encontra areia nele. Agora, quando a gente pega um franco argiloso arenoso, a gente tem uma distribuição dos três componentes, argila, silt e areia. Por que isso é importante, pessoal? A característica do meu solo é que vai determinar o meu manejo. Quando eu pego um solo muito arenoso, nem tudo é aceitável fazer nesse solo, tá? Por quê? É um solo que ele não tem agregação, ele não se agrega. E também o solo argiloso, pessoal, tem que tomar alguns cuidados ao trabalhar com ele, porque ele é muito agregado, ele sofre uma compactação muito rápida. Então, daí a importância de eu saber a textura do meu solo para determinar qual manejo eu vou seguir naquela área. Temos que lembrar, pessoal, que o solo ele é um organismo vivo e abriga uma diversidade de micro-organismos. A gente não vê, mas eles estão ali e são muito benéficos para o solo. Eles também, né, são abrigo do que? Dos vegetais e restos de culturas. Esse conjunto, né, de micro-organismos e restos de culturas, pessoal, é muito adequado para o crescimento das plantas, tá? E é um reservatório, pessoal, o solo, de minerais também. Então, sem esses minerais, as plantas não se desenvolveriam. Bom, pessoal, e a gente sempre faz uma pergunta, né? Qual é o meu solo ideal? Diversos estudos demonstram que o solo ideal ele seria composto por 5% de matéria orgânica, 25% de água, 25% de ar e 45% de minerais. Olha a grande quantidade de água, pessoal, que seria um solo ideal, 25% de água. O que deixa bem claro para nós é que tudo está ligado ao solo. Se o solo ele sofre uma degradação, consequentemente ele vai sofrer uma perda de água. Essa perda de água tem um reflexo muito negativo no meio ambiente o qual ele faz parte. Agora vamos colocar um solo com matéria orgânica e água em quantidades adequadas. Ele vai contribuir grandiosamente para o meio ambiente. Aumenta-se, né, o número de matérias orgânicas ou o número de micro-organismos naquela região, daquele solo adequado. Isso é muito positivo para o meio ambiente. Então, tudo que se faz no solo desencadeia uma série de reflexos, seja eles positivos ou negativos. Bom, você falou aí do solo, da formação desse solo, né? Mas o que é o manejo do solo? Bom, gente, o manejo do solo é todas as práticas aplicadas a esse solo, que visa, no nosso caso, a produção agrícola. Inclui operações de cultivo, práticas culturais,
correção e fertilização desse solo, entre outras. O manejo correto desse solo vai proporcionar saúde e vigor às plantas, uma vez que essas estarão menos suscetíveis a pragas e doenças, e além disso, um bom manejo associado com a conservação da água e do meio ambiente, certo? E sempre temos um debate, né, pessoal, entre o manejo convencional e o orgânico. E sempre falamos, mas o convencional ele tem mais malefícios que benefícios. O orgânico ele é melhor ou pior? O que nós temos que levar em conta, pessoal, é que todas as práticas podem trazer benefício aos solos. E muitas práticas do tradicional, né, do convencional, são utilizadas no orgânico, porque elas conservam esse solo. Vocês querem um exemplo? Plantio em curva de nível. Ela vai estar protegendo esse solo, essa curva de nível, e ela vem do plantio convencional. Formação de faixas de retenção e cordões de contorno. Isso evita a erosão eólica, isso evita a passagem de algumas pragas e doenças. São utilizados na agricultura orgânica, porém foram desenvolvidos na convencional. Então eu falo que o plantio orgânico, ele veio para complementar o convencional, porque tem muita coisa do convencional que acaba que a gente trabalha aonde? No orgânico. Bom, pessoal, a agricultura orgânica, ela trata o solo como centro de todo o processo produtivo. Ou seja, ela valoriza esse solo como recurso-chave, certo? Então, o manejo orgânico, ele prioriza práticas que proporcionam manutenção e melhoria da qualidade desse solo, tá? Por meio do revolvimento mínimo, ou seja, se mexe pouco nesse solo e enfatiza, né, o aumento dos teores de matéria orgânica e da atividade biológica do solo. Desse modo, o manejo orgânico recomenda a manutenção da cobertura vegetal sobre o solo, adubação verde, que vai ser trabalhado ainda dentro dessa disciplina, cultivo mínimo, plantio direto, entre outras práticas conservacionistas. O manejo do solo no sistema orgânico prioriza fontes orgânicas de nutrientes e não utiliza fertilizantes químicos, ok? Bom, pessoal, um manejo errado e inadequado do solo, ele pode trazer problemas relacionados principalmente a quem? A fertilidade, tanto para mais quanto para menos. E isso gera graves consequências. Se a fertilidade do solo não for acompanhada, certo, com análises periódicas, corre o risco de errar na quantidade de fertilizantes, né? Tanto para mais quanto para menos. Quando se erra para menos, vai ocorrer o quê? Uma deficiência, faltando um ou mais nutrientes para as plantas. Mesmo a falta de apenas um nutriente prejudica o desenvolvimento de uma cultura toda, ou seja, toda a produção ela fica comprometida. Por quê? A lei do mínimo diz o seguinte: você pode ter todos os nutrientes em total disposição, porém na falta de um nutriente abaixo da quantidade necessária, e não só de nutriente como de água, toda a produção ela cessa, ela para. Então a falta do nutriente vai limitar o desenvolvimento das plantas. Agora nós temos uma coisa muito pior, quando se erra para mais, ocorre uma toxidez, certo? Fora o gasto que se teve com esse adubo que está ali toxicando as plantas. O uso de fertilizantes em doses mais que necessária para a cultura pode levar a excesso de um ou mais nutrientes, que acarreta o quê? Um desequilíbrio nutricional. Quando se falta nutriente, é fácil resolver esse problema, você vai e repõe. Porém, quando se causa a toxidez, dependendo do nutriente do qual nós estamos falando, esse excesso fica a um longo prazo no solo. Então tem que tomar muito cuidado com o manejo,
quando eu falo de fertilizantes, né? De adubação. Essa adubação ela nunca pode ficar abaixo do que minha planta precisa, nem acima do recomendado para a cultura, para que não cause toxidez. Outro grande problema, pessoal, que acontece com o manejo errado é a compactação. A compactação, ela não é um fenômeno natural, tá? A compactação é um processo causado pelo manejo incorreto do solo, quando a pessoa não conhece a textura do seu solo, se ele é um solo argiloso, um solo arenoso, um solo com maior concentração de silt, e ele faz um manejo ali naquela área, sem conhecer seu solo, certo? E ocorre o quê? Uma compreensão desse solo. Esse solo comprimido, ele pode ser comprimido por máquinas agrícolas, pelo pisoteio de animais e até mesmo pelo homem andando num determinado local várias vezes por dia, né, durante um grande período de tempo. Essa compressão, pessoal, vai causar o adensamento do solo. Esse adensamento vai trazer N prejuízos para plantas. Um deles é dificultar o desenvolvimento das raízes. Porém, eu também falei para vocês que um solo ideal ele tinha 25% de ar. Quando esse solo sofre essa compressão e perde esses poros, né, esses espaços vazios que ali estavam ocupados por ar, acontece dois grandes problemas. Você fica com um solo anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio, o qual as raízes também dependem de oxigênio para sobreviver, e você também diminui os espaços reservados ao armazenamento de água. Então, além de você perder a oxigenação da planta, você também perde armazenamento de água, causando sérios problemas ao meio ambiente. Outro processo, pessoal, muito danoso ao meio ambiente e principalmente ao solo é a erosão, tá? Quando se faz um manejo errôneo. O que é erosão? Nada mais é do que você tirar o solo de um local e levar ele para outro, através de agentes erosivos, como a água e o vento. Pode ocorrer sim de forma natural, sem a ação do homem, mas isso leva milhares e milhares de tempo. Porém, nas áreas agrícolas, é a principal causa, tá, de problemas com o solo. No Brasil, o agente principal erosivo é a chuva. Por que a chuva? Porque o solo fica descoberto, essas gotas batem sobre o solo desprotegido, causam um impacto muito forte e o desagregamento das partículas do solo, que são arrastadas pela água da chuva. Com o tempo, né, esse processo vai se tornando cada vez mais forte, né, até chegar ao ponto de vocorocas. Além disso, essa terra vai para os cursos de água, causando o assoreamento de rios e lagos, sem contar que deixa a água suja e de má qualidade, certo? Então, pessoal, eu vou tirar um tópico, o capítulo 2 dessa aula nossa, né? A parte 2 será somente sobre erosão, que é um dos impactos mais severos para o nosso solo. Nós vamos trabalhar uma aula só com erosão, ok? A parte 2 da nossa disciplina. Nesse slide, eu trago, pessoal, as formas e as causas de degradação que mais atingem o nosso solo. As formas de degradação, elas são físicas, ou seja, causadas, né, por algum procedimento que fazemos na área, por maquinário agrícolas. Degradação química, quando utilizamos um excesso de fertilizante. A erosão eólica, que é a causada pelo vento. E a erosão hídrica, pessoal. Essa erosão hídrica, ela é devida ao fato da gente não estar cuidando do solo adequadamente, certo? Não está tendo a cobertura desse solo. Então, a erosão hídrica, ela causa N danos ao solo. E as causas de degradação, pessoal? Uso excessivo do solo. Quando você utiliza o solo excessivamente, né? Causa, sim, uma degradação.
Desmatamento, 30%. Eu tiro todas as plantas que estavam ali naquela área e deixo aquele solo nu, vamos dizer assim. Isso causa uma degradação gigantesca. A industrialização, pessoal, causa apenas 1% de degradação no nosso solo. Logo em seguida, as atividades agrícolas, tá? Errôneas, vamos assim dizer. E, por último, o superpastoreio. Esse superpastoreio, pessoal, são excesso de animais nas áreas de pastagem. Uma pastagem que não foi recuperada adequadamente, uma pastagem que não é cuidada de forma adequada. Então, essas são as maiores causas de degradação do nosso solo aqui no país. Bom, pessoal, nessa primeira parte da matéria manejo e conservação do solo, eu enfatizei o solo na sua formação principalmente. Por quê? O solo ele tem uma grande importância para todos os âmbitos, né? Ambiental, animal, vegetal. Então, todos precisam do solo. E é caro você perder solo. 1 centímetro de solo se leva em torno de 400 anos para se formar. Então, é muita energia para você perder ela, certo? Nessa parte 2, nós vamos tratar de erosão. Por quê? A erosão, pessoal, é uma das principais responsáveis por percas de áreas agricultáveis no país. A compactação também nós vamos trabalhar ela, só que não agora nesse momento. Quando eu for falar do maquinários agrícolas, né, e plantio direto, plantio mínimo, plantio convencional, a gente trata a compactação. Então, nesse segundo momento da nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a erosão para vocês.